Futurizers. Desculpa, Futurizers. Então, isso sim é compatível com o que fazemos, né? Isso é particularmente importante porque, assim, eu, pelo menos, conheço muita gente que fala que é futurista, mas jamais estudou numa escola de futurismo. Eu conheço a Rosa Alegria, conheço a Jaque, conheço algumas pessoas, e existe uma preocupação muito grande. Por quê? Mundo complexo, volume de informações absurdas, essas pessoas não estão preparadas para darem algumas informações e passam informações erradas. E aí começa a gerar uma série de problemas, que um deles eu vou trazer como exemplo, né, para a gente ver o absurdo do que está sendo dito. E isso nos consome. Agora, a disciplina, o futurismo tem N disciplinas. E uma delas é tendências do futuro, que, na verdade, são estudos sobre o futuro. As tendências que estão se observando no presente, né? Como está o comportamento no presente, em vários aspectos, e aí se projeta através de ferramentas específicas, usando a tecnologia, algoritmos, análise prospectiva, perspectiva, várias coisas para se chegar em tendências do futuro, mas não são determinantes. Elas só indicam para onde estamos indo, mas isso não pode ser nenhuma profecia, chegaremos nisso, porque o futuro não existe, concorda? O futuro está em construção constante e em movimento. Então, nenhum futurista vai dizer, vai acontecer isso. Vai dizer que nós caminhamos, que escolhas podemos fazer, mas ninguém pode dizer o que vai acontecer. Então, não tem futurologia. Tem os Trend Watchers, que nós temos bastante contato informais com eles nas empresas, porque eles analisam as tendências, são sérios, mas não são também futuristas. Eles estudam um pedaço, né, que é a análise das tendências. Cientistas de dados, alguns se dedicam à análise das tendências, e Trend Watchers mesmo, lá fora, é conhecido. Aqui a gente fala de analista de tendências, o economista, mas existe uma preocupação muito grande com a profetização do que está sendo dito. E isso é um absurdo, porque não existe essa resposta. Não existe uma resposta, existe uma mudança em andamento. Então a gente fala, nós estamos na Revolução 4.0, na verdade, nós estamos transitando de um momento para outro. E essa transição, que eu vou falar um pouquinho para vocês, gera aí uma série de medos e incertezas. Mas voltando aos futuristas. Eu e a Jaque, eu estava lá em Rio Verde, inclusive, eu conversei com a Jaque, e aí ela bolou isso, de criar um blog explicando quem são os futuristas, né? E falando um pouquinho de quem eles são, os futuristas que são conhecidos. Ixi, bloqueou aqui para mim, peraí. Apenas para disseminar um pouquinho do conhecimento mais estruturado sobre isso, entendeu? Livros que você pode ler para entender o futuro, ou seja, para contribuir para que a gente seja um futurizer. Né? E se a gente tem interesse em ser um futurista, então que busque a formação específica para isso. Eu falei com ela semana passada, ela está indo lá para a Finlândia agora, uma das escolas mais requisitadas. Então aqui nós temos, eu estou recomendando esse site, porque ele é muito simples, rápido de você buscar, entendeu? E traz assuntos sérios colocados pelos futuristas mesmo. Eu estou buscando aqui, ó, futuristas do Brasil. Quem são os futuristas que são reconhecidos internacionalmente, mas que são brasileiros? Temos o Arnaldo Royos, a Danielle Kleiman, que ela está junto ali com o Thiago Matos, na Friends of Tomorrow, o Dário Caldas, Eduardo Marques, a Elaine Marçal, Jacques Barcia, a Jaqueline Wegel, a Lala, querida Lala, o Luiz Rasquilha. Ele fala, Trend Watching,
ele fala muito do futuro do trabalho toda sexta-feira na Rádio CBN. Se nós temos uma preocupação muito grande sobre o futuro do trabalho, é muito importante a gente ouvir, são 15, 20 minutos, fica gravado, você pode acessar depois pelo site da CBN, e vocês vão ver o quanto está sendo feito a favor do trabalho, pelo mundo, não só no Brasil. O Marcos Formiga, a Marilda, Peter Conston, Rosa Alegria, Tiago Matos, e aí a gente vai encontrar também outros futuristas pelo mundo, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa bem importante. Alguns deles virão para a SEAB. O Gerd Leonard, ele é humanista, ele estuda muito mais as tendências humanas de comportamento. São vários. Todos eles você encontra na World Future Society, para você saber o que é, para ter contato com eles e ouvir. A World Future Society, ela é paga, mas ela promove também vários seminários gratuitos. Então, seguir a página deles ajuda a gente a entender o que é que está acontecendo no mundo. Uma frase muito importante que o Tiago coloca para a gente é que o normal de hoje será um absurdo amanhã. O que essa frase representa? Representa que o que estamos tratando como normal, miséria, fome, desemprego, desigualdade social, a tendência, não é uma profecia, a tendência é de que isso seja um absurdo amanhã. Por quê? Evolução do pensamento, evolução da consciência coletiva, a compreensão das necessidades humanas, né? Então, nos conduzem a buscar alternativas de solução. Então, num futuro muito breve, que não sabemos qual é, mas estima-se que nós vamos olhar cada vez mais para os problemas sociais de uma forma diferente. E aí vamos buscar as soluções. Então, o que a gente observa no movimento no mundo? E alguns aqui no Brasil. Muita gente, e eu vou citar um exemplo do filho da Raquel, buscando resolver um problema social de impacto. O filho da Raquel, por exemplo, quer construir as casas de moradias para pessoas, né, resolver esse problema de moradia, né, sem aquele movimento político, simplesmente porque entende-se que isso é necessário para a melhoria. Então, isso sinaliza o quê? Num impacto de grande momento que a gente está vivendo, de transformação, de mudança e tal, a gente começa a se reorganizar, independentemente dos governos, para resolver. Essa é uma tendência que se observa, e se você realmente for buscar uma pesquisa mais séria, você vai ver que isso está acontecendo, né? Então, você vê pequenos movimentos. Resolve todos os problemas? Não. Mas são inícios de transformações e de mudanças, de conscientização. E isso você vê no mundo todo. Vamos tirar os extremistas, né? Aqueles que são super radicais, e vamos tirar aqueles que não acreditam em absolutamente nada. Vamos ficar com o meio, que é a grande massa crítica. Então, cada vez mais, essas pessoas estão chegando e buscando resolver os problemas, estimulando, despertando consciência em vários segmentos, né? Está resolvendo tudo? De novo, não. Mas estamos caminhando. Então, tivemos muitas evoluções. Vou dar um exemplo de como era em 1953, que não é do meu tempo, e eu tenho certeza que ninguém aqui é desse tempo. Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Opa, estamos ouvindo. Eu, pelo menos, estou ouvindo atentamente. Maravilhosamente. Então, o que acontece? É uma elucidação que eu trouxe da Rosa Alegria, de uma palestra dela, e é o seguinte: em 1953, estava acontecendo uma mudança também. E olha o que se falava e se provocava temor nas pessoas, que para nós hoje é normal. Não está longe o dia em que os casais jovens vão ter que pagar alguém para cuidar das crianças para eles poderem trabalhar. Em 53, isso era um absurdo. Causava medo, temor. Mas hoje, para nós, isso é uma coisa natural, né?
As coisas estão difíceis. Tenho visto muitas mulheres casadas trabalhando para poder pagar as contas da casa. Também é normal hoje. Em 53 não era. Entendeu? Ou seja, tudo é uma questão do sensacionalismo, do oportunismo, de como as mensagens chegam. Eu vou compartilhar uma bem importante, que eu sei que todo mundo está preocupado, e eu vou dar a frase correta, que vocês vão ver que o cenário modifica. Essa é legal, é uma provocação política. Graças a Deus, eu não verei o dia em que o governo nos tire a metade dos nossos salários em impostos. Às vezes me pergunto se estamos elegendo as pessoas certas para nos governar. Desculpa, cortou aqui. 53, hein? Esse cenário lá atrás também era caótico. Nunca pensei que um dia ia haver aparelhos de cozinha elétricos. Eles estão até fabricando máquinas de escrever elétricas. Para quem noticiou isso, era um absurdo. E hoje, para nós, é um absurdo ver isso aqui em funcionamento, porque já não faz parte do nosso pensamento e só encontramos isso no museu. Então, a gente precisa realmente começar a olhar para esse futuro, futurismo, com um novo olhar. Um olhar de que existe uma transformação em andamento e que agora depende muito mais das nossas escolhas em relação a esse futuro e dentro das nossas possibilidades que podemos construir. Aí eu vou trazer só um pouquinho, que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já deve saber isso, mas só para deixar todo mundo no mesmo conhecimento, futurismo é a compreensão do presente. Nós estamos fazendo uma transição de um modelo atual para um novo modelo. E isso provoca medo, insegurança, que é natural em qualquer processo de mudança. E não há ninguém, nenhum futurista, nenhum profeta digital, nenhum líder na China, no Japão, na Finlândia, que saiba quando isso vai terminar. Ela está em andamento. Isso depende de um comportamento social, empresarial, econômico. Não são, porque ele está em construção. Então, nós estamos aí no meio da bagunça. Mas isso tende a estabilizar baseado nos comportamentos que já se viu no passado. Só que não será mais como era antigamente. Aí eu chamo o Renato Russo para me ajudar. O futuro não é mais como era antigamente. A gente quer que a crise passe para que volte ao normal do jeito que a gente viu. Não vai acontecer. Por quê? O impacto já foi muito grande. O que a gente tinha na primeira era? Por isso que ela chegou nisso. Era uma rede centralizada, um governo monárquico, o trabalho era basicamente na mão de escravos. Mudamos porque o pensamento mudou, a imprensa, N situações aconteceram, a gente passou a operar numa rede descentralizada, operamos com uma república, e aí se chamou nesse momento de industrial, com a chegada das máquinas, que a gente já está cansado de saber. Hoje, a gente trabalha numa rede distribuída. Observa que tudo se conecta com tudo. Uma notícia que está aqui já chega na China quase que imediatamente. Se o canal fosse mais... não tivesse tantas manipulações no meio do caminho, ele seria mais livre. E seria menos fake, né? Quero dizer. É muito fácil criar um fake news e sair distribuindo a besteira, entendeu? E isso cria um impacto. Então, a gente opera hoje em rede distribuída. Se fala de um novo modelo de governo chamado democracia digital. E aí tem uma interrogação, simplesmente porque ninguém sabe como é que isso funciona. E vemos aí as novas economias, que nós já estamos sentindo. Então, as pessoas comentam muito de uma crise, é claro que o Brasil tem aí as suas peculiaridades, assim como os Estados Unidos, a Espanha, mas existe uma crise maior, vamos dizer assim, que se chama da transição. Quanto mais a gente cria resistências a essas mudanças,
cria esses medos coletivos, mais difícil é que a mudança se concretize. Melhor seria que ela parasse e a gente conseguisse ter um pouco de estabilidade. Mas isso não vai acontecer. Já estamos no mundo VUCA. Volátil, incerto, isso é em inglês, eu estou traduzindo. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso quer dizer o seguinte, as relações se modificaram, os comportamentos sociais se modificaram, a tecnologia foi o propulsor e ela vem para contribuir se nós agirmos de maneira ética. Por isso que é muito importante, e a gente está vendo grandes movimentos para resgatar a ética. Então, assim, você vê muita filosofia em cima da ética, muitas abordagens, muitas preocupações, uma preocupação muito justa com a educação. Eu compartilhei uma matéria hoje muito interessante, que não somos só nós ou um grupo pequeno. Isso emerge naturalmente da sociedade pelo uso da tecnologia. Então, a gente fala do blockchain, temos holochain, N-chains da vida agora. O que acontece? Quando você tenta bloquear esse movimento, ele emerge de uma outra forma, entendeu? E aí você tenta parar aqui, ele sai de um outro lado. Ou seja, a preocupação do controle que os governos têm, que nós, de uma maneira geral, fomos educados a ter o absoluto controle, não cabe mais. Porque você não consegue ter esse efetivo controle. O que não pode ser confundido com desorganização e desestruturação. Quando se pede processos ágeis numa empresa, não é que ela sai fazendo correndo. São processos flexíveis para que ela possa sentir e responder, principalmente nesse momento de transição, que ninguém sabe o que vai acontecer. Ela precisa não ser tão engessada, mas flexível a ponto de dar respostas rápidas ao que o mercado está pedindo. Então, a atenção ao que acontece é assim, ninguém pode mais pensar na indústria da moda, especificamente. Por quê? Porque o comportamento de uma determinada área afeta aquele comportamento, aquele mercado. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos clássicos e maçante já, caso do Uber, ele muda um comportamento da indústria automobilística, ele demonstra um comportamento, por exemplo, da nova geração, que não é que é padrão, é uma média do que se está observando. Agora, se as escolhas que nós fizermos forem diferentes, o futuro vai ser diferente. A questão é que hoje estamos empoderados para fazer as soluções. É isso que eu acho que cada um de nós precisa fazer essa reflexão. Eu posso me juntar com vocês e complementar, por exemplo, o processo educacional de maneira séria, me juntando com profissionais das escolas ou das faixas etárias que eu entender que precisa. Eu posso montar um curso no YouTube, né, e ensinar programação de computadores. Posso fazer. Eu posso contribuir, porque a tecnologia me abriu esse espaço. O que se pede, o que se recomenda é que você se estruture, que haja responsabilidade em relação a isso, mas nada me impede de fazer isso. Então, fica sempre uma provocação que na World Future Society falam direto. E por que você não faz? O que te impede de achar uma solução? O Oswaldo Oliveira, que era uma pessoa disruptiva, mas não futurista, é assim, você viu o problema, então é que é para você resolver. Haja. Nós nunca tivemos tantas opções de resolução. Então, as nossas escolhas estão agora. Que futuro a gente quer construir? Eu não vou conseguir resolver a fome do mundo? Possivelmente não. Mas eu posso agir no ambiente que eu estou, né? Com o alívio da fome e com ações para melhorar, para que isso seja diferente, entendeu? A exemplo do que a Tânia conversou com o rapaz lá no Ceará, né, Tânia? Que ensina inteligência artificial para as crianças. Fantástico, não é? Então, somos nós que temos que fazer isso. Mas o governo, eu sei, o governo tem muitos problemas,
Ok. Só que, até que eles se resolvam, nós temos a opção de fazer. E podemos fazer e esse movimento ir crescendo, né? Eu não estou dizendo só nós olhar no futuro, eu estou dizendo nós como pessoas, né? Aqui é uma visão do Luiz Rasquilha. É a mesma coisa que eu estou falando aqui, só que ele está explicando de uma outra forma, né? Que também está falando da primeira, segunda, terceira e da quarta revolução industrial. A Inova Consulting também trabalha, o Luiz Rasquilha é um futurista reconhecido, ele disponibiliza material muito sério, né, sobre isso. O que eu sugiro? Para entender melhor todo esse movimento do mundo, buscar fontes seguras. Então, aquele site Futuristas do Brasil vai indicar nomes de pessoas que vocês podem ler, e essas pessoas vão indicar fontes seguras de informações, né? A gente está vivendo um momento da fake news, que todo mundo agora profetiza uma coisa, todo mundo conta uma tendência que, dado o volume de informações que chegam, a gente não sabe se é verdade ou não é. A gente não sabe se é certo ou não. E isso provoca em nós um sentimento muito, muito, muito ruim, né? Então, entende-se que o nosso entendimento equivocado sobre os estudos do futuro, as notícias sensacionalistas que são geradas pelo oportunismo, potencializam esses medos. E esses medos nos paralisam. Porque temos uma preocupação com os nossos filhos, com as nossas famílias, com a sociedade em geral. Vou dar um exemplo. A notícia é o fim dos empregos. Todos nós já vimos essa notícia. E na sequência vem o seguinte: faça esse curso, se prepare para isso. Ok. Mas provocar este terror nas pessoas é completamente inadequado. Só que os estudos do futuro apontam para o fim dos empregos formais. A palavra formal faz toda a diferença nessa frase. Porque vai acabar o emprego CLT. Não é que vai acabar completamente, ele vai diminuir. Por quê? O uso da tecnologia, a inteligência artificial, que todo mundo fala vai roubar os empregos. Somos nós. A decisão de usar a inteligência artificial pertence a nós. Por isso que existe uma frase que é polêmica, que assim, a decisão sempre é do humano. Sou eu que vou programar aquele robô. Sou eu que vou fazer a inteligência artificial. Se eu vou usar a inteligência artificial, os meus valores e aquilo que eu pretendo criar com ela é que vai pautar o resultado final, né? Ok? Então, assim, o formal é que tende a diminuir, por quê? Não vamos ter. E a gente já está sentindo isso. Só que ao invés da gente trabalhar para melhorar a percepção e agir para que as pessoas se preparem para a mudança, a gente paralisa, critica, né, de uma maneira geral, mas de fato não age. E realmente o pedido é mundial. Vocês vão à Singularity e vocês vão ver, gente, se sensibilizem. A decisão é nossa, sou eu que vou decidir como eu quero criar um robô. O que eu quero que ele faça? Então, agora a gente tem discussões no Google, a gente tem discussões em vários pontos do mundo. A inteligência artificial pode ser nossa aliada ou pode ser nosso inimigo. Agora, que as mudanças estão acontecendo, elas estão. E elas não vão parar. Então, o ideal para nós é a gente se preparar claramente para ela. Então, é assim, o fim do emprego formal representa um aumento no empreendedor. Dos free workers. Eu sou uma free worker, concorda, Tânia? Tânia? Completamente, Márcia, completamente. Sou free worker. Eu trabalho por pacote, tenho que trabalhar de maneira com muita qualidade, porque senão eu não tenho a próxima. Né? Eu não tenho. Eu me qualifico o tempo todo para poder me manter ativa. Não é uma coisa ruim ou uma coisa boa, para mim está sendo ótimo. Eu trabalho remoto. Então, hoje a gente vai ver pessoas trabalhando a cultura do empreendedorismo desde pequenos, mas não é um empreendedorismo para montar só uma empresa.
É o empreendedor, a mente empreendedora, aquele que tem autonomia sobre si, né? E que não aguarda o tempo todo alguém esperar que ele diga o que ele deve fazer. Então, aí você tem os conceitos de autogestão, equipes autogeridas. Quando eu falo de autogestão e equipes autogeridas, quem está diminuindo? O gerente de projeto, tão em alta há 5 anos atrás e que praticamente sumiu. Ah, não existe mais gerente de projeto? Existe. Não no volume que nós temos, que já tivemos no passado. Porque os projetos também diminuíram. Então, uma coisa está conectada. Nós precisamos ensinar, por exemplo, planejamento financeiro. Nós não estamos habituados a nos planejar financeiramente. Como a gente vive de salário, espera a demissão, que aí vem o seguro-desemprego, vem o fundo de garantia, vem isso, vem aquilo, e aí, entendeu? Então, essa mentalidade precisa ser melhorada. Trabalhadores remotos. É uma tendência irreversível. E quando eu falo remoto, eu não estou falando só aqui, não. Eu estou falando que eu posso trabalhar agora com a China. Existe uma plataforma remote.com que ela já está há uns 3 anos no ar e cresce assim, exponencialmente, porque ela consegue conectar empresas que precisam de um freelancer com um freelancer, na área de tecnologia, no caso, né? Mas já temos outros exemplos, o Workana, o Empodera, se eu não me engano. Estão conectando marketing digital. Desculpa, só um minutinho. Conectando artesãos, músicos, todas as possibilidades de conexão em plataformas para que as pessoas tenham oportunidades. Puxa, mas estamos longe, lá no sertão. Tem que chegar lá também. Tem que chegar lá também. Então, a mudança vem e vem como um tufão. Vamos ter que aprender a viver com robô? Vamos. Vamos sim. Igual aquele filme Robôs lá. Ou não, Eu, Robô. Ele está lá. Quem programou o robô, quem tomou as decisões, fomos nós, né? Então, precisamos o quê? Melhorar as nossas escolhas. As nossas escolhas. Isso só se faz com autoconhecimento, com compreensão, com a melhoria da educação. Falei educação porque a Cris está aí. Tinha certeza que ela ia gostar. Entendeu? Então, assim, isso é um pouquinho mínimo do que a gente observa no movimento do mundo. E eu fico bastante entristecida e preocupada quando eu vejo esses movimentos aqui no Brasil, com essas fake news, com a resistência. Existe um movimento muito sério chamado capitalismo consciente, que por alguma razão alguém lançou uma semente que está difícil da gente explicar. Quem é que falou do fim do dinheiro? Quem falou isso? Não se sabe, mas isso não é uma verdade. O dinheiro é necessário, é útil, né? Agora, a finalidade que eu uso o dinheiro, eu posso usar para comprar uma arma, eu posso usar para comprar uma roupa. Quem decide sou eu. Concorda? Então, são besteiras que estão sendo ditas e que estão criando um terror em volta do assunto do futuro. Fim do emprego, a miséria. A miséria já existe. Não é o futuro que vai trazer a miséria. Ela já está presente. E não está há 5 minutos ou há 5 anos. Ela está há muito tempo. O que se fala é hora de se observar e soluções para isso. Já existe solução técnica para resolver a água. Água nos lugares mais remotos do mundo. As nossas escolhas, no momento, têm sido para não resolvê-las. Né? Aí a própria sociedade, cansada de ver a dor, começa a resolver. A gente postou aí do cara que cria uma mini usina. Uma das preocupações da revolução é como é que nós vamos levar a internet para esses lugares remotos. Alguém achou uma solução. Eu gero a energia. Ou seja, todo mundo pode estudar e achar uma solução pequena. E que esses pequenos, como operamos em rede, podem ser exponencializados.
Nossa, que silêncio! Estamos escutando? Opa! É, Eu assim, estou guardando aqui meus comentários, minhas observações. Estou guardando, estou é guardando. assim, são 9 horas e assim, esse assunto ele se estende por N áreas. Eu posso falar da médica, eu posso falar da economia, estudos e tendências, do que eu tenho observado. Mas eu quis trazer essa pequena ponta desse iceberg para estimular vocês a buscarem essas fontes e também serem agentes da divulgação de informações mais adequadas. Porque senão a gente vai criar um terror, que já está aí disponível, esse terror, e que não é verdadeiro, né? Não é uma verdade. É que a gente tem parte das informações e hoje podemos ter a informação como um todo, operando em rede, para facilitar o nosso entendimento. É isso, gente. Eu vou abrir agora, porque já são 9h05, 9h07, e vou parar de compartilhar para poder, então, tentar responder as perguntas. Tá bom? Muito bem. Bom, vamos em ordem alfabética, né? Não quero defender o meu, mas eu acho que a gente podia fazer em ordem alfabética. Né? Entendi. Então, Tercília, você tem alguma pergunta a fazer? Só tem uma observação. Aliás, duas. A primeira é que eu assisti aquele vídeo que você postou, Márcia, sobre o Semler. Simplesmente sensacional. Esse cara é um visionário, ele está muito adiante dos tempos atuais, né? Ele está lá na frente. Perfeito. Nossa, eu aplaudi o tempo todo. Segundo, que adorei a sua apresentação, acho que ela é extremamente positiva e nos dá a esperança de que as coisas realmente melhorem. E acho que a gente tem que se dedicar a fazer aquilo que pode ser feito, cada um no seu campo. Na medida que a gente melhora o nosso pedaço, você estimula outros a melhorarem também, e aí as coisas de fato acabam mudando. Obrigada pela sua apresentação. Só isso. Obrigada. Agora é a Cris, né? Alfred, você está no fim. Oi. Viu? Tá bom, tá bom. É a ordem alfabética invertida, é isso que eu quis dizer. Tá bom. Cris? Oi. Gostei muito da sua apresentação. Então, eu queria compartilhar uma experiência recente. Tive que fazer um orçamento para um projeto, né? E, num primeiro momento, eu considerei a contratação CLT, consultei a contadora, etc., mas a verba do projeto não suportaria essa contratação. Não suportaria mesmo. Eu fiz de tudo, todas as combinações possíveis eu tentei, mas eu não consegui. Então, nós tivemos que propor a contratação por MEI, né? O que eu quero aqui compartilhar, Márcia, é o drama que isso representa, né? Para mim, especialmente, porque fica um desconforto muito grande com relação a isso, né? Você fala, ai meu Deus, eu não podia, eu queria tanto poder dar um conforto maior em termos para o trabalhador e, no fundo, não consegui, né? Eu vou dar um conforto menor dentro do tempo que a gente tem de projeto. Então, eu quero colocar que essas questões humanitárias, né, essa questão de você pensar no outro também, como é que isso impacta a vida do outro, como impacta a família do outro, isso é super importante. E no meu caso, também, por causa talvez do meu perfil, isso me preocupa sempre muito. É um incômodo constante, não é só por minha causa, por causa da minha família, não é isso. Eu fico pensando de forma global sempre, né? E então eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso, né? Olha, Cris, é assim, certamente a preocupação com o outro e esse pensamento não ego, mas do ecossistema em vários aspectos, principalmente no olhar do outro, que tem vários nomes hoje em dia, é fundamental. É fundamental. Mas
a quantidade de verba disponível para a realização de projetos, seja de empresas, seja de ONGs, tem sido menor. Menor. E aí, as nossas cargas tributárias, que aqui a gente não vai nem discutir, governo, não é isso, mas assim, infelizmente é uma carga pesada. Então, a opção entre não ter um emprego digno, porque as pessoas precisam trabalhar para ter um sustento digno, né? E as possibilidades que se apresentam no momento são empregos como free workers, ou trabalhadores livres, ou PJ, enfim, tem vários nomes. Mas entre a opção dele não ter trabalho e ele ter este trabalho que lhe dá dignidade, com certeza a opção do trabalho. Agora, falta muito de educação financeira. Observa que nós não nos educamos financeiramente. A grande maioria, não estou falando de individuais, né? Mas estou falando de maneira coletiva. Então, a gente não ensina o básico de uma educação financeira para ele construir agora aquilo que ele pode colher no futuro, né? Então, é porque é tudo muito caro, porque eu gasto muito. Sempre é possível. Uma das coisas que é claro é que as pessoas vão ter várias fontes de renda, porque os salários tendem a diminuir. Porque não se precisa de tantas pessoas, são vários movimentos. Então, as pessoas precisam ser educadas financeiramente, né? Eu, particularmente, vejo com muita alegria quando eu encontro alguém que tem a preocupação de fornecer ao outro o maior conforto. Eu acho que se todos nós, em qualquer atividade que nós fizermos, pudermos levar em consideração o outro, nós vamos ter uma melhora muito rápida. A questão é quando a gente pensa no lucro por si só e a possibilidade de aumentar as suas rentabilidades em função do prejuízo do outro. É isso que se combate. Ninguém está combatendo o lucro. As pessoas estão, de alguma forma, vamos tirar os extremistas, tá? Os extremistas não nos interessam. De alguma forma, as pessoas começam a ter consciência de que ela pode ter um lucro um pouco menor em favor do outro e ganhar em produtividade e resultado. Pessoas mais satisfeitas, puxa, isso é uma premissa antiguíssima. Pessoas mais satisfeitas, elas não buscam só o dinheiro quando elas trabalham, elas buscam reconhecimento, elas buscam satisfação, elas buscam autonomia, elas buscam independência. Tem várias coisas. Mas, assim, eu acho que eu acabei não postando no grupo uma plataforma americana que pegou mulheres em situação de rua e simplesmente as conectou com pessoas de outro mundo para falar inglês. Todas agora têm renda. Elas são treinadas, tal, né? Pronto. Resolveu um problema, uma ação simples. Não são CLTs, porque lá são outras leis, mas se fosse aqui, a gente criaria um movimento porque isso não é correto. Você compreende como a gente precisa ter esse olhar que você teve, de olhar no outro. Foi possível? Não. Então. Mas mesmo assim, o que foi que nós fizemos, né? O melhor possível dentro do que nós tínhamos. Então, reduzimos o tempo de trabalho e, enfim, nós fizemos uma acomodação. Obviamente, consideramos o vale transporte, vamos considerar a possibilidade de alimentação, então, um lanchinho. Então, enfim, a gente está tentando equilibrar, né, para dentro do que a gente vai oferecer, para que seja interessante para essas pessoas também. Na verdade, é interessante. A gente está obedecendo algumas regras para que, de fato, seja interessante para eles também, né? Uhum. Mas eu acho que são dilemas que vão surgir cada vez mais. Vão surgir. Estamos realmente... São sempre dois lados, né, Cris? Mas eu acho que entre a opção delas não terem emprego ou ganhar uma renda com dignidade, sempre é mais saudável que seja com a dignidade, mesmo que eu não possa proporcionar esse conforto mais estável e tal, né? Nós estamos no mundo VUCA mesmo.
Alfred, você quer fazer as suas perguntas? Que eu também tenho algumas para fazer. Não, claro. Na verdade, sim. Por aqui mais. Sim, na verdade, bom, em primeiro lugar, adorei, realmente muito bacana, Márcia, a apresentação. Eu descobri agora onde eu me encaixo, não sou um futurista, eu sou um... Agora já até esqueci. Isso, eu sou um futurizer. Isso, Alfred, olha que lindo. Acho que até mais bonito do que futurista. Viu? Eu também achei. Agora, tem muita, assim, por exemplo, as mudanças, elas sempre aconteceram. O problema é que elas estão acontecendo em ritmo diferente. É um ritmo louco, né? Então, antigamente, uma mudança, por exemplo, o homem, quando o homem criou o avião, no início do século passado, né? Foi em 1900. Quando foi Santos Dumont? 1906, alguma coisa assim. Olha onde nós estamos chegando em Marte. 100 e poucos anos depois. 100 e poucos mesmo. Quer dizer, assim, desde que quando o avião foi inventado, até ele começar a ser utilizado, e quando ele começou a ser utilizado de verdade, até agora, é uma coisa absurda. Tudo é a curva de crescimento realmente é um absurdo, né? Tudo isso que você falou tem a ver com uma frase que eu gosto de falar, que não é de minha autoria, gostaria que fosse, que é assim, a Idade da Pedra, ela terminou não por falta de pedra, né? Porque até hoje existe pedra. Acabou porque a gente precisou evoluir. E uma mudança, ela acaba abrindo portas para que outras aconteçam, né? Porque hoje em dia as mudanças são descobertas, invenções. E aí, quando você cria alguma coisa nova, você abre portas para poder pensar em coisas mais novas, né? Ou coisas diferentes. Então, a mudança, ela não vai terminar onde a gente acha que vai terminar. A gente está sempre em transição. Está sempre, nós estamos em transição. Mas nós estamos sempre em transição. Sempre. A mudança mais rápida tecnológica que a gente conseguiu viver foi a do DVD. Foi a coisa que menos durou. O Blu-ray, então, gente, o Blu-ray durou 2 anos. Se tanto. Aí veio o streaming, né? Netflix, veio tudo, YouTube, coisa e tal. E isso, assim, quer dizer, você vê, quando saiu o Blu-ray era uma coisa absurda. TV, Full HD, hoje a gente fala em TV Super OLED de 4K, 8K, enfim, quer dizer, uma televisão de 4K é 4 vezes uma Full HD. Enfim, então as mudanças estão aí o tempo todo e tem algumas que a gente se acostuma muito mais rápido e tem outras por problemas culturais, como você mesmo acabou colocando aí, que a gente se acostuma de maneira mais devagar ou até porque a gente não quer, ou a gente acha que a mudança vai nos atrapalhar, que são essas mudanças trabalhistas, porque nós somos paternalistas, a gente gosta. Sim. A gente gosta, a gente fala mal do Nordeste, que tem o bolsa o quê, bolsa não sei o quê, o bolsa pé esquerdo, o bolsa pé direito, mas no fim do dia a gente gosta, porque a gente não quer perder aquilo lá que a gente tem, não quer perder, não quer. Não. Então, por quê? Porque vai das necessidades de cada um. Eu não faço questão do Bolsa Família, porque eu já passei essa fase da pirâmide de necessidade. Mas eu não quero perder de ser um CLT, por exemplo. Sim. Porque, você entendeu? Então, assim, é uma mudança cultural grande, forte e pesada, que a gente precisa passar. A gente realmente precisa passar. Então, esse negócio da mudança, para mim, eu acho muito bacana. E é algo que o tempo todo eu estou analisando e o quanto que as pessoas se adaptam, algumas porque é interessante, e outras ela gosta de dizer que eu não vou gostar, coisa. Vamos lá, internet. Quando a internet começou alguns anos atrás com placa fax modem, ninguém era louco de fazer uma operação bancária. Hoje você faz no pão de ônibus sentado na rua num celular. Né? Agora a gente vem falar que cloud, minhas fotos estão na nuvem, que é perigoso, a gente já passou por isso antes. Tem que saber usar e saber dosar. Outra coisa que você falou aí de controle financeiro, isso é uma pura verdade. Tanto que uma das minhas atividades, agora está um pouco diminuída, mas eu sou coach financeiro, que é justamente ajudar as pessoas a se
a programarem financeiramente para chegar na independência financeira. E eu não sou um coach financeiro da boca para fora. E hoje eu tenho a minha independência financeira. Então, hoje, se eu quiser parar de trabalhar e viajar, ficar com minha esposa, ótimo. O duro é que não dá para parar de trabalhar. Não dá para ficar sem uma atividade. Eu vou ser muito sincero, eu estava até conversando com um amigo meu ontem. Quando eu tinha 32 anos de idade, eu resolvi fazer esse plano de vida, que era chegar aos 55 anos independente financeiramente, só que eu não pensei no depois. Eu fiz o meu plano, falei assim, eu preciso chegar aos 55 anos, podendo escolher se eu vou continuar a trabalhar ou se eu vou ou se eu vou parar. Ótimo, cheguei. E aí? E depois? Então, o planejamento financeiro ele tem que vir com algo depois. Assim, o que eu vou fazer depois? No dia que realmente eu alcançar minha independência financeira, o que eu quero fazer? Eu quero continuar trabalhando? Ótimo. E se eu não quiser continuar trabalhando? Tem que ter uma atividade, porque hoje, puxa, vamos lá, tenho 56 anos. Eu acho que eu vou viver fácil, mais uns 40. Fácil. Por quê? Porque a gente se alimenta bem, a gente come bem, a gente tem remédio. Então, começou um sintoma de gripe, você já só com remédio no organismo. Então, você vai ficando imune a muitas coisas e você não vai prejudicando o seu organismo. Porque o cara, quando pega, por exemplo, uma pneumonia e sara, ele minou o organismo dele. Agora, se você evita a pneumonia, você não vai chegar a minar o seu organismo, né? Então, você vive mais. É igual um motor de carro. Se você maltrata o carro, ele chega a 50 mil quilômetros e não vai mais. Se você é um cara que cuida bem do carro, não acelera muito, quando chega a 100 mil quilômetros, o carro ainda está novo. É mais ou menos assim conosco. Mas, enfim, então, eu acho que o que você falou aí é muito bacana, é realmente bem legal, e o que me deixou mais contente é que eu sou um futurizer. Mas bem legal, viu? Bacana. Gostei, parabéns. Obrigada, Alfred, obrigada. Acho que todos nós somos, né, Alfred? Eu e a Márcia, a gente tem altas conversas, assim, né? Normalmente, uma vez por semana, a gente sai para tomar um café depois do trabalho e conversar sobre as coisas, né? E aí a gente tem posições, às vezes, que não concordam, né? Não são iguais. Uma delas, que eu queria falar aqui, e na verdade perguntar para ela, é que quando a gente fala de mudanças, quando a gente fala de pensar no outro, quando a gente fala tudo isso que foi falado aqui agora de noite, a gente está falando em quanto tempo, quando se imagina que isso vai começar efetivamente a gerar uma mudança de comportamento, porque a gente está falando muito mais que a tecnologia, ok, é o fim, o meio para que tudo isso aconteça, mas a gente está falando principalmente de pessoas e de comportamentos. Todos os futuristas, futurizers e companhia limitada, eles conseguem prever ou imaginar quando isso efetivamente começa a mudar a sociedade, Márcia? É assim, Tânia, não, ninguém consegue porque isso é imprevisível, porque é justamente o comportamento humano. O que se mostra constantemente são a evolução dos movimentos que começaram a colher resultados. Movimentos como, por exemplo, estruturas organizacionais diferentes, reinvente. Então, a gente já tem exemplos de empresas que operam de uma maneira diferente e que tiveram lucros acima dos projetados. Um exemplo. Se fala muito das soluções igual essa que eu coloquei para a educação, que são poucas ainda, reconheço, mas já começaram a colher efeitos, por exemplo, na Índia, onde você vê um volume muito grande. Então, você não consegue dizer uma previsão, porque assim, são níveis de consciência muito diferentes uns dos outros. O que se fala é um consenso da autotransformação. Você compreender o que está acontecendo, diminuir o nível do medo e passar a agir a favor da construção de um futuro melhor. Agora, dizer quando isso vai acontecer,
Não, você vê assim, pequenos nichos e países que começaram a modificar os seus cenários baseado nas mudanças coletivas. Então, a Finlândia é um país que a gente já viu aí as notícias, que está contando tudo que modificou. Uma informação que me chegou e eu gostaria muito de compartilhar, quem me disse foi a Lala, e eu confio muito no que ela falou. Uma das 5 melhores cidades do mundo é a capital da Colômbia. Qual que é o nome mesmo? Bogotá. Não. Então então é Cartagena. Não é Medellín? Não, Medellín não. É a capital do tráfico. Era, né? Agora não. Agora não é mais, é isso. Então, não. Desculpa, não é a capital. É Medellín, que é uma das 5 melhores cidades para se viver. Então, ela saiu do mundo do cartel das drogas e agora é uma das 5 melhores cidades do mundo para se viver. E como ela conseguiu isso? Ela conseguiu isso com uma transformação cultural voltada para a educação. Então, se essa informação, eu confio na Lala, mas enfim, eu gostaria de ver mais de perto, não pesquisei isso. Você vê essas mudanças. Mas a Tercília falou uma coisa que é importante, começa por si, né? Você modifica, age de maneira diferente e isso vai meio que se alastrando. Se cada um de nós faz um pouquinho, esse pouquinho junto forma um todo. E aí, pensando em Brasil, como é que a gente pode imaginar que esse exemplo pode ser multiplicado? E até um pouco mais, a gente tem um grupo, né, onde é óbvio que normalmente as reuniões a gente tem entre 10 e 15 pessoas, né, semanalmente, essa variação. No Face a gente tem mais ou menos 1.200 pessoas, né, já assistindo, nosso grupo no Arte tem umas 120 pessoas. Como que a gente pode usar o nosso grupo para ser um facilitador ou até para que a gente possa estar disseminando esse processo que a gente está falando? Porque a gente falou do futuro do trabalho, o que pode estar acontecendo mais para frente de uma forma mais alarmista, que eu não concordei, o Alfred também não, no dia, mas a gente entende que sim, as mudanças assustam e aí geram uma série de inseguranças. Como a gente pode usar o grupo para isso? A Márcia trabalha na minha empresa a gente já está adotando esse modelo de trabalho das pessoas trabalharem em casa, delas poderem receber por demandas. A forma de atuação já está diferente, não são todos, porque realmente não são todos que se adaptam, as pessoas gostam de se sentir seguras, entre aspas, porque não existe segurança nenhuma, né? Mas elas têm aquela ideia, a falsa ideia da segurança, porque recebem um salário mensal. Como que a gente pode usar o nosso grupo para isso, né, para essa mudança, e como você e o grupo da Lala, do Thiago, enfim, da Rosa Alegria, como que conseguem pensar numa mudança, de fato, na sociedade brasileira, onde nós aqui somos 15 pessoas falando sobre esse assunto e deve ter mais umas 500, 1.000 pessoas no país todo falando sobre isso, e o país é bem maior. Eu não entendi a última frase. E o país é bem maior do que isso, né, Márcia? Com certeza. É assim, Tânia, os problemas são muitos. A respeito do grupo Olhar do Futuro, no meu entendimento, nós realmente temos que, vou brincar aqui, partir para action. Nós realmente podemos usar as relações, que são consideradas economias intangíveis, mas que precisam dos tangíveis para serem ativados, e partir para ação, né? Parar um pouco, não é parar a palavra certa, mas realmente buscar fazer. O que nós temos, por exemplo, eu não sabia que o Alfred é um coach financeiro, né? De que forma, Alfred, você pode contribuir, por exemplo, para que as pessoas possam se preparar financeiramente, né? É um exemplo, eu estou fazendo pergunta para você responder. Mas nós temos aqui pessoas, temos ferramentas e temos tempo. Não é todo o tempo do mundo, nós temos algum tempo para fazer.
Então é hora da gente fazer. Realmente fazer, Tânia. O caminho não é tão complexo, mas não sem dificuldades. A gente precisa achar os motivos para fazer, e os motivos é a construção de um futuro melhor. Por exemplo, aquele projetinho que a Cris comentou quando eu postei do Sole, é só se cadastrar para começar a ajudar. É só se cadastrar. Então, a gente acaba ficando na discussão e perdendo as oportunidades de fazer, né? De fazer. Aquilo é só entrar, fazer o curso rápido deles e você já vira um tutor para ajudar pessoas que estão aqui no Brasil já. Ah, mas não resolve a educação? Não. Não. Talvez a solução definitiva não dependa só da minha atitude, mas eu posso contribuir. O que eu observo é que nós temos muitas pessoas com potenciais excelentes no grupo, temos tecnologias, falta agora a gente dar match, né? Dar match para fazer. Eu acredito que nós podemos fazer pequenas soluções que vão melhorar pequenos grupos. E é assim, se coloca em movimento e esse movimento é que vai se tornando exponencial. Ninguém começa já de cara com 1 milhão de pessoas impactadas. Começa sempre com 1, 2, 3 e vai crescendo rapidamente, porque quando aquilo é bom e se conecta com uma dor ou uma necessidade social, que eu digo, né, você consegue resolvendo. Falta, assim, agora partir para a action. Eu acredito nesse grupo, no potencial que ele tem para fazer as ações, né? E eu não digo nas ações que envolvem dinheiro só. O dinheiro é a mínima parte. Acredite, é muito mais de conexões e fazer. Né? A Cris tem um projeto, a Tânia tem uma ideia. Vamos pegar uma ideia da Tânia e discutir como é que viabiliza ela. Vamos viabilizar essa ideia. Vamos pegar o Alfred aqui e falar, Alfred, o que a gente pode fazer para ajudar a educar financeiramente? É isso. Ok, grava um vídeo, posta no YouTube. Marca uma palestra física, presencial num lugar e já começa a ensinar. Eu acho que é por aí, Márcia. Então, entendo isso que você falou, acho que é perfeito, né? Continuo achando que a gente, acabei de falar, né? Nosso grupo é muito grande, são poucas pessoas que participam, que ouvem e efetivamente tem uma vontade diferente. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse grupo pequeno para começar a crescer, né? Trazer mais gente no contexto e aí sim buscar pessoas, né, lá dentro. Sim. Eu vou dentro do nosso grupo tem uma pessoa, não sei se vocês conhecem, a Lilian Faria, que é uma expert de mudança, de Change Management Organization, né, que é o GMO, e eu acho que eu gostaria de trazê-la para falar um pouco sobre isso para o nosso grupo. Eu acho, Alfred, perfeito essa parte de coach, né, de financeiro. Se você pudesse se estruturar, seria excelente. No campo de educação, tem uma iniciativa sendo feita que, se Deus quiser, se tudo der certo, e brevemente a Cris vai estar contando aí para todo mundo, né? E vendo quem mais pode ajudar e contribuir. Então, uma forma e vou trazer também o Hélio, que é da parte de educação, e aí pensando no profissionalizante do jovem e das crianças e do jovem, mais dos jovens, né, mas apesar do processo do Hélio lá no Nordeste, começar com as crianças, que também é uma coisa muito bacana. Acho que seria isso, né, a gente começar a sair para ações. Diga, Márcia. Deixa eu só fazer uma observação. A gente precisa eleger uma ação. Temos muitas ideias. Uma única ação e investir nela para ir vender. Quando uma ação se colocar em andamento, a gente vai estar seguro para colocar outras. Eu acho que a primeira sempre dá mais timidez, né? Então, a gente precisaria definir uma e sair em cima dela. E aí outras vão fazendo. O próprio grupo vai se reorganizando e fazendo, né? Para quê? Porque senão a gente fica com muitas possibilidades e não consegue dar um foco. Né? Hoje em dia a gente tem um problema de foco. Então, vamos eleger uma, coach financeiro, educação com a Cris, hackathon, vai. E aí, né, as coisas deslancham. Eu vi a Tercília com a mãozinha levantada aqui, Tercília.
Eu só queria complementar o que você falou. Eu acho que o grupo já, a iniciativa de criar o grupo já é um fator de estímulo e de ação. Quer dizer, já está se agindo na medida que se propõe a discutir um assunto tão complexo como este. Então, já os que entraram, às vezes podem entrar só por curiosidade, para ver as novidades que estão sendo postadas, tudo isso. Mas isso vai contaminando, quer dizer, vai forçando com que as pessoas reflitam e comecem a assumir uma posição diante de tudo que a gente está colocando. Então, eu acho assim sensacional. Concordo, Márcia, que a gente tem que escolher um único tema e trabalhar em cima dele. No momento, depois sim, depois, aí é que está. Mas a primeira experiência é importante que ela aconteça, vamos dizer assim, sozinha, né? Dê a partida, porque depois o resto entra na inércia. Muito legal tudo isso, eu gostei. Eu voto no Prinação a distribuição de chocolates gratuito para as pessoas. Esse é pensar no outro, de fato, Márcia. Exatamente, é verdade. Olha, nem me fala, viu? Nem me fala. Aguento mais comer chocolate. Eu aguento, Alfred. Eu te ajudo. A gente ajuda. Vamos marcar um evento onde o único assunto será a distribuição de chocolate. Olha, a preços módicos. Eu vejo um mundo onde todo mundo vai ter o chocolate do seu amigo. Tá certo, então. Bom, gente, então acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode estar encerrando. Acho que a gente fechou esse dia de hoje com uma missão, né, Márcia, Cecília, Cris, Alfred, Sandra, Orvati, acho que tem Heloísa, a gente tem uma missão agora, né? Realmente viabilizar algumas coisas para transformar tudo que a Márcia comentou e falou, e que a gente tem falado já há uns 3 meses em realidade. Trazer à luz, na verdade, os nossos desejos e trazer para fora os nossos pilares que foram criados e efetivamente começar a propagar, né, isso e criar a onda de multiplicação, né? Quanto mais gente falando, começando, mudando o comportamento e fazendo uma série de coisas, melhor. Eu entendo até que essa palestra, Márcia, se você quiser sozinho ou quiser trazer algum dos grupos que você faz parte, eu acho que vale a pena a gente fazer uma palestra dessa num período, sabe, tipo um workshop de 4 horas, num sábado, ou num dia à noite, enfim, vamos colocar à luz do nosso grupo o que eles acham melhor no final de semana, durante a semana. Porque eu acho que tem fomentações muito ricas, vai sair coisas muito ricas de um encontro presencial, como nós vivemos na semana passada. Eu acho que a gente no começo tinha uma ideia interessante, Tânia, que a gente acabou, mas eu podia fazer uma palestra sobre isso, na sequência uma sessão de design thinking para priorizar uma solução. Aí a gente vai... Eu acho perfeito. Fecha naquela. Perfeito, aprovo, acho sensacional. Tipo, o próximo encontro nosso, a gente agendar, fazer e aí partir. O que o grupo decidir naquela sessão como sendo prioridade, a ideia é que todos vão convergir. E claro, quem tiver uma ideia separada e quiser ir tocando, vai tocando. Mas o grupo converge. Aquilo andou, mais uma sessão para uma nova ideia, e aí vai indo. Perfeito. Bom, a gente tem agora em junho, perfeito. A gente tem em junho, nós tivemos esse movimento do Eduardo semana passada. Em junho a gente tem o evento da IBM, né, que realmente consome bastante. Acho que a gente já pode marcar para o começo de julho, elas estão acontecendo sempre no início do mês, na primeira semana de julho, um encontro desse tipo, para a gente fazer um trabalho dessa forma. Acho que vai ser super muito bom. Né? E até lá, a gente vai pesquisando, estudando. O que você acha, gente? Eu acho ótimo. Eu acho bacana. Bom, então, eu gravei essa apresentação da Márcia para publicar no Face. Acho que vai ser bacana. Márcia, agradeço muito, né, de você ter conversado aqui com todo mundo, ter
trouxe um monte de informações e de conceitos, agora todos nós sabemos quem somos. Somos nós, quem sou eu? Então, muito obrigada por ter participado aqui conosco e ter trazido essas informações para a gente, tá bom? Tá, obrigada a todos vocês por terem me ouvido, né? E obrigada pela oportunidade. Foi excelente, muito bom. Muito feliz. Boa noite, obrigada.